Bom, aqui tem tanta coisa extraordinária acontecendo, tantos milagres. Eu quero convidar vocês para a gente ouvir mais uma história de milagre que tem acontecido no nosso meio. João Marcos, por favor, amado do meu coração. Um camarada amável, querido, doce como ele, é difícil passar desapercebido. Ele chega capturando o coração da gente. Que bom, querido, a casa é sua. Paz do Senhor, igreja. Todos aqui eu acho que participaram do meu testemunho quando eu saí da UTI. E assim, aquele lá foi uma parte da história. Aconteceu muito mais coisas naquele processo e eu não estava preparado naquele momento para poder compartilhar com todos. E eu ainda não havia entendido tudo que Deus tinha feito na minha vida. E assim, eu vou começar o meu testemunho falando de algo que aconteceu antes dessa situação com a UTI. Eu quero começar falando por uma palavra bem desagradável. Ela se chama desgraça. O significado dela, né, a perca das graças, das boas relações que se tem com Deus. E eu parti por uma trajetória que eu me distanciei de Deus. Alguém me convidou para ir até uma benzedeira para simplesmente levá-la até lá. E estando lá, essa benzedeira não era só uma benzedeirazinha dessas de criança. Ela recebia, ela incorporava algumas coisas meio complicadas. E aconteceu que eu estava lá e ela mudou a voz, as coisas, e eu estava curioso saber o que era aquilo. E acabei dando espaço e fui escutando, ouvindo o que falava. E falaram muitas mentiras, como se eu tivesse uma herança com aquilo, que eu tinha uma predestinação àquilo. E assim, eu sempre fui de igreja, não era dessa igreja, participava em outra, né? E mesmo assim eu acabei me desviando. Então, aconteceu que assim, naquele processo ali, as coisas começaram a dar errado na minha vida e eu custei para entender que aquilo estava acontecendo como uma consequência dos maus passos, de eu ter me afastado de Deus. E Deus é tão bom que aí agora começa o significado da palavra graça. Que graça é um favor que não é merecido. Ainda mais de quem abandonou, de quem foi procurar outros meios. Mas Deus é tão bom que havia uma colega minha que a mãe dela participava de um grupo de oração. E durante o grupo lá, a missionária foi na mãe dela e falou assim: tem um menino que vai na sua casa e ele está numa situação muito complicada. Você precisa trazer, a sua filha está indo num culto de libertação e precisa levar esse rapaz até lá. E lá naquela benzedeira, eu cheguei até a comer algumas coisas. Por exemplo, chegava lá às vezes um dia, o som estava alto e ela fazia tipo uma feijoada. E você às vezes nem percebia quando ela estava incorporada ou não. Mesmo não gostando daquilo, por educação ainda acabava comendo um pouco. Daqui a pouco vocês vão entender aonde chegou isso daí. Então eu comecei primeiro foi uma luta eu aceitar entrar em uma igreja evangélica. Eu não era evangélico. E aí quando eu cheguei na porta dessa igreja aqui em Rolim de Moura, a pastora estava lá dentro da igreja cantando. E eu cheguei na porta e eu não conseguia entrar. Algo dentro de mim era repelido. Era um combate, era algo muito estranho. Só que essa minha colega me arrastou, me levou para dentro. E aí a missionária começou lá, num certo momento, falar e tal. E tudo que falava, não falava o meu nome, mas eu entendia que aquilo era para mim. E ali foi um processo. Foram muitos sábados, depois passou as quartas-feiras, cultos de libertação. Não me recordo quanto tempo eu fiquei, quantos cultos eu frequentei. Mas foi se caminhando até que chegou um dia que havia uma proposta para que eu saísse daqui. E alguma coisa assim dentro de mim me dizia que estava estranho, porque tudo que eu escutava era que Deus ia restaurar, que as coisas iam melhorar, e era aqui.
E aí eu fui e conversei com essa missionária. Ela falou para mim assim, mas o que o seu coração está te dizendo? Eu falei, meu coração, eu já errei, né? Eu já segui ele e eu fui para um caminho muito ruim. E aí ela pegou e falou bem assim, o que você acha? Eu falei, para mim parece que é uma porta que está abrindo para me tirar de algo que Deus vai me entregar aqui. Ela falou assim, eu não preciso te dizer mais nada. Aguarda, confia. E naquele dia cheguei nessa igreja e ela foi atendendo todo mundo, assim, tinha um momento de orar individual e eu fiquei por último. E rapaz, aquele dia eu estava ruim, uma tremedeira, um suador que não tinha fim. E a hora que chegou no final, ela chamou. Estava a pastora na minha frente, a missionária do lado e mais 2 irmãs. Elas me perguntaram assim, você pode se ajoelhar não para nós, mas para Jesus? Assim, porque hoje chegou o dia. E assim, sim. Na hora que eu me ajoelhei e elas começaram a orar, aí eu fui perceber aonde é que eu tinha entrado. Se manifestou em mim. Eu dei uma gargalhada que não fui eu. Aquilo estava dentro de mim. Mas Deus é tão bom que naquele momento foi feito as orações, as intercessões, e Deus me retirou daquele cativeiro que eu entrei. Alguém foi usado para me levar até lá, mas quem foi participar lá fui eu não fui obrigado. E Deus foi tão misericordioso comigo que Ele retirou tudo aquilo. E naquele momento, a irmã falou para mim bem assim, você aceita Jesus? Eu falei, é claro, eu sou de Jesus. E aí começou um processo de restauração na minha vida. Foi voltando emprego, relacionamento, as coisas começaram a dar certo. Só que havia um problema muito grande comigo com relação ao batismo. Eu não aceitava, porque eu acreditava que eu já era batizado. Eu não aceitava ser batizado novamente. Para mim era um pecado que eu ia cometer. E nessa luta, o que eu aprendi na igreja lá, foi me servindo porque assim, eu passei a ler a Bíblia, eu parei de usar intercessores, eu entendi o que quer dizer o véu se rasgou de cima a baixo, e agora a gente tem livre acesso a Jesus Cristo. Foi ali que minha vida começou a mudar, mas ainda continuava lá na outra igreja, porque eu não podia, achava que não era o certo me batizar, né? Passou-se um tempo, e assim, fui aperfeiçoando, comecei a ler a Bíblia, era um capítulo por dia, isso eu mantenho até hoje, eu já li a Bíblia algumas vezes, e tenho seguido para, uma forma de se nutrir e aprender. Às vezes eu leio alguma coisa ali hoje que eu acho que não entrou na minha cabeça, eu não recordo. Mas depois, já estando aqui dentro, chegou tantas coisas que começam aqui e aquilo já está aqui dentro. Só estava guardado. Eu achava que até que aquilo lá estava sendo quase que perdido. Mas Deus é tão bom que Ele foi me renovando, foi cuidando e tudo me deu um sonho, que era o de trabalhar como operador de máquinas, me aprovou no concurso do Estado, trabalho lá até hoje, me devolveu o meu relacionamento, estou há 7 anos agora casado com a Amanda, mas a gente tem um relacionamento desde 2005, e assim, as portas começaram a se abrir. Quando chegou em passaram-se 11 anos, quando chegou em 2021, chegou o Covid. E o Covid, naquela época que eu peguei, que foi em junho, ele estava matando. E aí, eu estava em casa e comecei a piorar muito. E aí, a minha esposa, a gente viu que a minha situação, meu pulmão estava muito comprometido, e a gente foi para Cacoal. Eu fui para Cacoal achando que eu só iria tomar um soro e tomar um remédio para dormir, que era o meu problema, eu não conseguia dormir. Estando lá, fiquei, eu acho que mais ou menos 1 dia, 2 no quarto, já tive que ser levado para a UTI. O quadro piorou muito rápido e não tinha o que fazer se não fosse isso, porque a minha respiração estava tão acelerada que eu estava a ponto de ter um infarto, estava muito acelerado. E aí, a única maneira que conseguiram de me desligar foi na hora que entubou, porque a anestesia é muito forte. Eu desliguei daqui, da terra. Só que aí começaram os sonhos.
Aí às vezes você pode pensar, mas é sonho, né? É algo assim que a cabeça assim. Eu fiquei 25 dias na UTI. 10 dias com o tubo. Fez a tráqueo, com mais 2 dias eu acordei e comecei a ficar acordado. Nesse tempo que eu fiquei apagado, minha mente não se desligou. E eu comecei a ter sonhos. Eu tive 2 sonhos onde eu fui sepultado. Em cima de um altar. Como era na minha igreja, tinha o lugar ali onde o sacerdote ficava. Abria-se ali o buraco ali e tal, e colocava primeiro enterro meu em Cacoal. E eu fui. Segundo enterro meu em São Paulo, tentando. E eu conto isso para vocês assim, vendo isso na frente dos meus olhos. Eu não esqueço de nada, de nenhum detalhe disso tudo que aconteceu. As enfermeiras hoje me contam que elas chegavam lá e olhavam para mim e falavam bem assim: até a tarde esse aqui não vai ter jeito, hoje ele vai. Chegava a tarde eu não morria, falava assim: amanhã de manhã, porque só está piorando e não... O que vai ser? Só Deus, né? Aí, acordei com atraque. Acordei como um vaso vazio. Eu estava vegetativo. Voltei, ficava com o olho meio aberto, mas vazio. Não havia aquela melhora significativa. E aí tinha lá dentro dessa UTI um enfermeiro que tinha passado a mesma coisa que eu, e ele já havia se recuperado e estava trabalhando de novo. Ele chegou em mim, pegou na minha mão e falou assim: "Ô, meu irmão, não desanima. Você é cristão?" Aí eu balancei a cabeça, porque com atraque a gente não fala. Ele falou bem assim: a TV só ficava ligada lá na Globo e era jornal e novela o dia todo. Ele falou: "Posso colocar uma playlist minha aqui, que é de música cristã?" Balancei a cabeça, sim. E aí ele pegou e colocou, eu sei que tinha Fernandinho, tinha Gabriela Rocha, e aquilo foi acontecendo. Aí, no meio daquele processo, aquelas músicas, não sei quantas horas foram, ali eu senti o meu peito encher novamente. O sopro da vida começou a voltar para mim. Eu não era mais uma caixa vazia, um vaso vazio. Deus estava me enchendo novamente. Num desses sonhos, eu fui levado a um alto do monte, e havia uma senhora morena com a roupa branca que girava. Ela chegava para mim e oferecia um prato com uma feijoada. E falava para mim: "Coma." Eu virava a cara: "Meu Deus do céu, não. Como eu não aceitava, eles me soltavam tipo num brejo. E começavam a me perseguir. E eu corria naquilo me afundando, e meu Deus, me ajuda, me tira daqui. Aquela loucura. E Deus, mais uma vez, aí foi quando eu comecei a acordar e ficar mais acordado. Deus foi me restabelecendo aos poucos. Chegou o ponto que, após o que esse enfermeiro fez comigo, que me apresentou ali novamente os hinos, e eu senti o fôlego da vida voltar para dentro de mim, eles falaram para mim que para eu poder sair da UTI, eu precisava passar 48 horas sem oxigênio. 24 horas com semi-ocluída e 24 horas com ela totalmente ocluída a minha tráquea. E aí, eu fazendo aquela força para poder aguentar, para poder sair lá de dentro, eu desmaiei. E apaguei, só fui voltar no outro dia porque acabou o oxigênio e eu não dei conta nem de pedir ajuda, não teve como. E nesse dia foi o meu último sonho. O sonho que realmente assim, é o mais significativo. Eu estava lá na P18 com o meu sogro e lá passa um riozinho. Veja bem, eu não aceitava ser batizado. Eu fui lá para dentro dessa maneira. Eu cheguei para o meu sogro e falei bem assim: "Luizmar, se eu te pedir uma coisa, você faz para mim, mas não conta lá para minha família?" Luizmar: "Mas o que é, João Marcos?" Falei assim: "Me batiza nessa água." E o Luiz, batizo e tal, e a gente foi, só que a água era pouca, não dava para mim afundar. Saímos dali, fomos para um rio que tem para frente do sítio dele.
E lá, na hora que eu afundei, que eu levantei, eu não estava mais lá no sítio. Quem aqui já foi batizado sabe que aqui embaixo está onde a gente é batizado. Eu estava aqui dentro, abraçado com o pastor Marcos. E ele falava: demorou, meu filho, mas você veio, né? Demorou. Meus irmãos, para quem acha que é só sonho, que é o delírio do remédio lá, eu carregava umas culpas comigo, que após ter ressurgido das águas aqui, eu levei ainda foi mais de 6 meses para entender que eu não tinha mais aquilo comigo. Eu realmente fui batizado naquele sonho. Deus me mostrou tudo o que aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado aqui. Eu fui sepultado 2 vezes em cima de um altar. Todos os meus sepultamentos foram em cima do altar. E aqui foi onde eu renasci. E aí eu volto, né? E volto com isso tudo na minha cabeça. E agora, meu Deus, isso é delírio ou o que é? Porque todo mundo, não, você estava doido, sua cabeça não funcionava. Então eu comecei a ficar esperando. Eu falei, alguém vai chegar em mim e vai me revelar essas coisas. Quando chegava alguém que era, é um pastor que está vindo ali. Eu já ficava bem assim para ver se ele olhava para mim e chegava e falava alguma coisa. É uma missionária. Eu já ficava assim, quem sabe é hoje. Mas Deus já tinha colocado tudo aqui dentro. Só que eu não conseguia ver. Aí, fiquei aqui e fiquei indo na minha antiga igreja. E eu comecei a passar muito mal lá. Eu entrava dentro da igreja e eu comentei com um colega meu de serviço. E ele falou bem assim, rapaz, você não está entendendo? Deus está te mostrando que não é lá. Você tem que achar o seu lugar. Eu ficava, mas como eu vou sair? Eu não sei para onde eu vou. Mas eu assistia esses cultos aqui, todos ali por aquela câmera. Segunda-feira eu levantava, enquanto eu fazia o café, eu assistia metade do culto. Na segunda-feira, a outra metade na terça. Primeiro para ouvir os louvores, depois para ouvir a palavra do Senhor, a pregação. E Deus foi trabalhando, que eu fiquei de uma forma assim onde eu estava. Se eu não ia, me sentia mal por não ter ido. Se eu ia, me sentia mal por estar lá. Até que eu fui na casa do presbítero Iragildo, expliquei isso tudo para ele. E aí eu falava, porque uma coisa que eu não conseguia entender, por que eu estava sendo sepultado em cima do altar. E ele, tanto ele quanto... Primeira pessoa que... Eu só confiei de contar isso para 2 pessoas. Quer dizer, para 3, né? Minha esposa eu tinha já contado, mas eu contei para a Duda. E a Duda e o Iragildo, sem saber um outro, eles me falaram a mesma coisa. Você não entendeu? O seu ciclo se encerrou. Você vai começar um novo ciclo. E depois, um certo dia aqui dentro da igreja, já quando eu olhei para o altar aqui, eu fui entender por que eu fui sepultado em cima de um altar, para poder renascer novamente em cima de um altar. Já para finalizar, gente, na UTI eu não sabia se um dia ainda eu poderia tomar um copo d'água, andar, tomar banho no chuveiro, comer na mesa, trabalhar, principalmente respirar sem os aparelhos. Eu levei 30 dias para conseguir escrever meu nome. Eu levantava e dava uma volta na casa e eu precisava ficar deitado 3 horas. E hoje, eu respiro sem ajuda de nada. Todos os pneumologistas que eu vou, eles falam bem assim para mim. Eu não consigo entender como você está vivo. Eu tinha gente com um pulmão muito melhor que o seu e está morto. Mas eu sei. Esse pulmão que tem aqui dentro não é mais aquele. Eu realmente morri. Como aquelas enfermeiras esperavam lá, que elas ficavam, se doavam, faziam todos os médicos, aquela equipe se doou muito por mim. Mas dentro daquela ala que eu fiquei, só saiu eu vivo, em 25 dias. Sobreviveu eu e sobreviveu um outro menino na sala de baixo. Eu com 37 anos, ele com 27. Deus é tão bom que não há o que eu possa dizer para vocês. Tamanho desse amor. O que eu posso mostrar para vocês que toda vez que eu faço isso aqui, ó,
e o meu pulmão enche, não existe nada, nada que possa ser maior que isso. A gente tem que ter sonhos, a gente tem que almejar muita coisa, mas a gente tem que ser muito grato. Deus fez por mim assim, fez por um pecador o que eu não merecia. Eu não sou digno de tudo aquilo. De todas aquelas pessoas que acabaram morrendo lá, eu era para ter sido mais um daquilo. Mas Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia da minha família. E assim como está escrito lá no livro de Atos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, enquanto eu estava naquela cama, prostrado, sem forças, sem conexão com Deus, foi a igreja que agiu como aquelas pessoas que carregaram aquele paralítico até Jesus. As orações abriram o teto daquela UTI. E assim eu fui levado a Jesus. E Ele me curou. Glória a Deus por tudo isso. Obrigado, igreja. Não treme não, rapaz. Coisa linda, que história. Glória a Jesus, que bom, rapaz. Que obra linda Deus fez na sua vida para edificar a vida de todos nós. Parabéns. Fiquem todos de pé, por favor. Você poderia dar boas-vindas às pessoas que estão à sua volta? Diga a elas, por favor, que bom te ver aqui, que bom te ver aqui, que bom te ver aqui. Cada pessoa que está aqui, que bom te ver aqui. Nesse boas-vindas, queremos contemplar uma autoridade que está presente entre nós, deputada Rosângela Donadon e sua equipe. Bem-vinda, bem-vinda, noite de bênçãos para a sua vida e toda a sua equipe também. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Vamos adorar a Deus.